Olá, eu sou Yasmine Saboia e eu vou começar o programa de hoje fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos, na altura dos ombros, uso um óculos e uma camisa vermelha. O lema para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU é não deixar ninguém para trás. Ninguém. Mas como alcançar os objetivos do milênio se nem a escola, desde a primeira infância, consegue incluir crianças com deficiência? E agora tramita no Congresso, a título de urgência, um projeto de lei que tem gerado protestos de parte dos movimentos sociais pela inclusão. O Sala de Convidados de hoje debate educação inclusiva e o PL 3035. A importância da inclusão é fazer com que tanto a sociedade, tanto as outras crianças, normalizem a convivência de pessoas com deficiência. O atendimento educacional especializado é garantido na Constituição de maneira complementar ou suplementar. A gente não tem profissional suficiente para a demanda que hoje é muito grande. É um PL bastante polêmico. Um PL que desconsiderou o saber pedagógico. Quem tem que realmente definir o conteúdo desse plano é a escola. As pessoas com deficiência são uma parte da sociedade. E essa parte da sociedade tem que estar incluída na sociedade e na comunidade o tempo inteiro. Porque a gente precisa aprender a conviver com a diferença. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre educação inclusiva e o PL 3035. Laís Silveira Costa, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e conselheira do Movimento Down. Ana Prado, integrante da Diretoria de Educação Especial Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Niterói e assessora da Secretaria de Saúde da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB. E nós estamos tentando a conexão para participar remotamente com a Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Você tem a vivência? Você é uma pessoa com deficiência? Participa do programa hoje, manda perguntas e comentários. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Só não deixa de participar. Laís, Ana, já a gente espera contar com a participação da Ana Paula. Que prazer estar com vocês aqui discutindo esse tema sempre importante, principalmente educativo, né, Laís? Eu vou começar com você. Eu queria que você me trouxesse um pouco da importância da inclusão como uma oportunidade para o aprendizado. Sem entrar na escola, sem ter acesso a essa inclusão, a começar pela escola, fica complicado, né? Bem complicado. Obrigada, Yasmine. Vou cumprimentar a Ana, a Feminella, a Ana Paula Feminella, que está entrando. Vou começar minha áudio descrevendo. Sou uma mulher branca, de meia idade, cabelo encaracolado no ombro, uso óculos de armação verde, estou de batom vermelho, um vestido bem florido. E também preciso dizer que eu estou aqui com o bottom do Zé Gotinha, porque a gente luta pela ampliação da cobertura vacinal e o meu Zé Gotinha, ele está na cadeira de rodas porque deficiência não tem nada a ver com saúde e doença e porque pessoas com deficiência deveriam ocupar todos os espaços da sociedade. É um tema muito importante, o que hoje o Canal Saúde está trazendo, porque a gente vem vendo vários movimentos assim que eles têm uma aparência de buscar qualificar a educação, buscar qualificar a inclusão, mas eles acabam segregando, eles acabam colocando mais barreiras à participação e à formação das crianças com deficiência. Então, assim, quando a gente tem um arcabouço institucional, um dos melhores no mundo todo no Brasil, e o que a gente precisa é fiscalizar e efetivar esse arcabouço. A gente já tem lá previsto atendimento educacional especializado, a gente já tem lá previsto um PEI que não se materializa. E a discussão do PL 3035 está fazendo com que famílias da rede privada estejam sendo expulsas das escolas, e a gente precisa conversar sobre isso. Não existe falar de respeito à diversidade humana em qualquer situação em que você amplifica a segregação. Ninguém aprende a conviver com a alteridade sem conviver. E quando a gente não convive, a gente exclui. A gente é parte desse sistema de opressão que exclui historicamente as pessoas com deficiência, e isso não pode acontecer mais, né? Tem os mesmos direitos que eu, que sou uma mulher sem deficiência, mas, no entanto, vivem sendo violados, atravessados
e a gente naturaliza isso. E é tão importante essa discussão, né, Ana? A gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa, eu tirava algumas dúvidas com vocês e talvez se eu tivesse convivido com mais pessoas com deficiência ao longo da minha infância e juventude, eu não tivesse tantas dúvidas, né? E aí, qual é a importância, Ana, de se ter... O que é uma educação inclusiva? Eu acho que essa pergunta é essencial para a gente começar esse programa. E o que é necessário se fazer para que a gente possa conquistar essa educação inclusiva, basicamente? Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com a Laís, com todos vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos curtos, ruivos, os olhos verdes, estou com uma blusa rosa, acessórios prata e rosa. Para mim é um grande prazer estar aqui discutindo um tema que eu vivencio diariamente. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de Educação, respondo pelo programa que identifica e acompanha crianças e estudantes com deficiência visual, surdo-cegueira e deficiência visual associada à múltipla no município de Niterói. E a gente vive diariamente o desafio da garantia desse direito fundamental a toda e qualquer criança e estudante, né? Lembrando que a gente está falando de um direito básico, vital. E a garantia desse direito passa pela existência de cada um de nós. Somos todos diferentes. Não são só as pessoas com deficiência que têm corpos diferentes. Todos somos diferentes. Se somos diferentes, temos modos diferentes de fazer, de enxergar, de falar, de viver e de existir. E são esses modos diferentes de alcançar os mesmos direitos que precisam ser garantidos, né? Esse acesso a esse direito à educação que precisa ser garantido. Como? Dando condições. Condições de acessar a escola, de permanecer na escola e de participar ativamente das atividades pedagógicas propostas, né, em qualquer contexto educacional. E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente geralmente pensa no professor, né? Um professor qualificado para garantir os direitos daquela criança. Mas a educação inclusiva, ela tem que ser feita por toda a escola. A gente precisa implementar nas escolas a cultura da inclusão, desde o porteiro até dentro da sala de aula. Então, educação inclusiva é algo que precisa ser vivido por todos nós. A garantia de um direito. E se a gente for pensar bem, a gente não devia mais estar aqui falando sobre educação inclusiva, né? Educação é para todos, indiscriminadamente, né? Irrestrita e indiscriminadamente. Mas a gente está falando sobre educação inclusiva ainda em pleno século XXI. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que exclui, que segrega, que aparta. Ana, a gente acabou de receber aqui a entrada da Ana Paula. A gente vai convidar ela para entrar aqui na nossa conversa. Ana Paula Feminella. Ana Paula, você está me ouvindo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou sem o áudio dela. Você está mutada. Olá, tudo bem? Agora sim, muito bom. Obrigada pelo convite. É uma quero saudá-las pela visibilidade de um tema tão estruturante para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O direito à educação, o acesso à educação, é um direito fundamental que muitas vezes ainda não é efetivado por uma parcela da população brasileira. Os índices, né, os dados, as evidências das pesquisas apontam, né, que a escolaridade das pessoas com deficiência ainda é um grande desafio, que cerca de 19,5% da população com deficiência no Brasil acima de 15 anos ainda está em condição de analfabetismo, um índice quase 5 vezes maior do que as pessoas sem deficiência. E a gente precisa alterar com políticas de Estado, alterar dialogando com a população, com as comunidades escolares, para entenderem a potência que é incluir as pessoas com deficiência em todas as escolas, em todo o sistema educacional brasileiro. Isso é um tema dos mais importantes, né, da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem executa, quem é responsável pela educação inclusiva é o MEC, mas nós, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania,
temos a participação social, né, o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, e toda a agenda de promoção dos direitos da pessoa com deficiência no entorno, né, com atribuições, né, para a efetivação dos direitos humanos de todas, né, dessa parcela da população. Quero dizer que há muitos discursos, é muito difícil hoje se comparar a realidade colocada aí nas escolas. A gente tem sim muito a fazer, há muitas lacunas assistenciais na promoção equitativa dos direitos, né? Não só acesso, mas a permanência, né, e a garantia do processo de desenvolvimento, né, dos estudantes com deficiência no nosso país. Não é à toa que o Ministério da Educação retomou a Política Nacional de Educação Inclusiva na perspectiva da educação da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, lançou no último dia 21 de novembro, o presidente Lula assina, né, um decreto que recoloca aí como um tema estratégico fundamental para o governo federal, com recursos vultuosos para garantir essa participação ativa, né, tanto no campo da formação dos profissionais da educação, quanto na promoção do transporte escolar acessível, né, com o programa de transporte escolar, né, Caminho da Escola. Então, há muito que se fazer ainda, há muito que se estabelecer nessa relação federativa, né? Eu estou aqui no Congresso Nacional hoje, por isso, né, peço desculpas, né, pelo tumulto. A gente agradece a sua disponibilidade de tempo, Ana Paula. E assim, você entrou... Desculpa, você entrou e que bom que você entrou, mas a gente estava aqui fazendo audiodescrição. Queria te pedir para rapidamente fazer a sua audiodescrição. Desculpa. Tá ótimo. Eu sou uma mulher branca de 51 anos, de cabelo preto, escuro, né, liso. Estou com uma blusa bege com um detalhe de uma folha em dourado. Estou de um batonzinho, uso cadeira de rodas. Ao fundo tem uma parede com carpete, né, que é parte aqui do espaço da Câmara de Deputados. Estamos nesse momento, né, está acontecendo o seminário sobre federalismo das políticas públicas para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Obrigada, então, esse Muito obrigada. Também. A gente vai chamar uma matéria rapidinho, mas antes a Laís pediu para fazer um comentário. Não, eu queria comentar um pouco o que a Ana falou, porque, assim, de verdade, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, você vê o marcador da deficiência afastando as pessoas com deficiência do seu direito à educação. Isso é uma realidade no Brasil, isso é uma realidade em países mais e menos desenvolvidos. Entretanto, quando a gente fala assim, pessoas com deficiência, a gente uniformiza um mundo de pessoas, né? E as barreiras à participação, elas são muito distintas. Então, por exemplo, a educação, acesso à educação superior, do ensino, da graduação, né? Nível superior. Enquanto eu, por não ter nenhuma deficiência, tem um privilégio de entre 3 e 4 vezes maior do que o da Ana Paula, por exemplo, ou da Ana Prado, que são mulheres com deficiência. Cada uma com suas especificidades, exatamente. Né? Mas se eu fosse me comparar uma pessoa com deficiência intelectual e psicossocial, esse meu privilégio seria 50 e poucas vezes maior. Então, assim, a importância também que nesse debate a gente não trate um universo assim muito diverso de pessoas, né? Generalizando e resumindo a pessoas com deficiência, ou pior ainda, uma sigla, porque não resolve o problema que a gente tem para enfrentar. É só quando ela falou dos indicadores para assim, lembrar que as barreiras são distintas. Né? Lembrar que os indicadores são uma pontinha de iceberg ali, apenas uma sinalização é que precisa olhar de perto cada uma dessas situações e especificidades. Né? A gente vai assistir uma reportagem agora para saber o que muda caso o projeto de lei 3035 seja aprovado. Vamos ver alguns pontos na reportagem de Juliana Duarte.
O Brasil é hoje um dos países que apresenta o maior número de leis sobre pessoas com deficiência. A Convenção da ONU em 2003 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 são marcos da luta dos direitos desses cidadãos. Mas como muitas vezes a teoria é diferente da prática, a luta por uma educação inclusiva ainda persiste. Quando a gente fala da educação inclusiva, né, a gente sabe que os recursos públicos que são destinados para a promoção da educação inclusiva deveriam ser destinados para o fortalecimento da estrutura existente, né? Para que a gente tivesse dentro de uma escola o professor regente, o professor de apoio, para que essa estrutura funcionasse em todas as escolas. Na prática, o que acontece? Isso nem sempre tem sido assegurado. E é diante desse cenário que um projeto de lei que tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados tem preocupado a comunidade de pessoas com deficiência. É um PL bastante polêmico, Julie. Na verdade, é assim, a gente vem acompanhando as discussões relacionadas ao PL dentro do próprio movimento das pessoas com deficiência e dessas discussões no campo propriamente da educação, tem opiniões diversas. Quem é contra, né, e quem tem um pouco de preocupação em relação a como a redação do PL está colocado, traz muito essa perspectiva de que tem algumas questões ali que levam ao entendimento de que pode existir alguma atividade terapêutica acontecendo dentro do ambiente escolar. E na visão da educação inclusiva, quando a gente fala em educação inclusiva, há muitas críticas em relação a você aplicar terapias dentro do âmbito da escola. É um PL assim equivocado, né? Porque ele precisava ter sido construído escutando a sociedade, escutando a comunidade e também não tem sentido, né? Um PL que desconsiderou o saber pedagógico, é só a saúde entrando dentro da educação. A gente trabalha aqui coletivamente, a gente trabalha em grupo, a gente se preocupa em inserir socialmente as crianças e estar um profissional de saúde aqui acompanhando uma criança unicamente, sem dialogar, sem ingerência da escola, é inviável. É um profissional também contratado pela família, ele vem externamente e a gente vai atender individualmente, então a gente trabalha numa lógica da inclusão e aí vai ser uma exclusão. A intervenção clínica na escola, a cobrança da família por investimentos em apoios e a exigência de laudo para garantia de atendimento pedagógico são alguns dos pontos questionados. A advogada Estela Reicher também chama atenção para a permissão do uso de documentos emitidos por equipes externas na elaboração do plano de ensino individualizado. Então, o ponto aqui é quem é essa equipe externa, né? Então, uma coisa é eu ter uma equipe externa que é de apoio e existir alguma interlocução, mas quem tem que realmente definir o conteúdo desse plano é a escola. E um outro ponto que pode dar margem a questionamentos é quando o projeto fala sobre o atendimento especializado. O atendimento educacional especializado é garantido na Constituição de 88, e ele deve acontecer, na verdade, de maneira complementar ou suplementar. Ele não pode ser aplicado para substituir a presença do aluno no ensino na escola, nas atividades regulares da escola. A redação do PL não deixa explícita que a oferta do AEE vai se dar de forma complementar ou suplementar. Quando a gente fala da legislação, se a redação não é 100% clara, ela dá margem, né? Ela vai dar margem para interpretações. O PL 3035 já passou por algumas atualizações de relatório, mas a luta da maior parte dos movimentos de pessoas com deficiência é pelo arquivamento do projeto e a retomada de investimentos que fortaleçam a Política Nacional de Educação Especial. Por muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas da educação, foram excluídas da sociedade, foram invisibilizadas. Hoje em dia isso não procede mais. Então elas têm o direito a aprender, têm o direito a estar com todos e também é um enriquecimento também para todos, porque a gente precisa aprender a conviver com a diferença.
A gente precisa aprender a conviver com a diferença. É importante esse convívio. Bom, eu vou trazer aqui a participação da nossa audiência. Olha só, o Rodinei mandou para a gente aqui pelo WhatsApp, ele é aqui do Rio de Janeiro, nosso telespectador. Obrigada, Rodinei. Ele fala o seguinte: o PL 3035 de 2020 gera mais dúvida do que possíveis novos benefícios para as partes envolvidas, como no caso da figura do acompanhante terapêutico, que não possui qualquer função pedagógica ou vínculo trabalhista com a instituição de ensino. E aí, Ana, eu trago para vocês, deixo vocês à vontade para fazer algum comentário, se quiserem, a respeito da participação dele aqui no programa. Agora, a Ana, ela cita exatamente essa polêmica, né, Ana? A Estela fala na matéria sobre a polêmica que ela é contra porque abre a possibilidade de atividades terapêuticas dentro do ambiente escolar e que isso seria muito ruim. Eu queria te ouvir, como é que você percebe essa polêmica toda que envolve o PL? Qual é a tua opinião sobre Ana? Bom, a educação especial se constitui por meio da convivência, né? E a convivência entre os pares. A gente tem que ter, claro que a presença de um professor, eu vou chegar lá, tá? De um professor mediador não é a única estratégia que garante a efetivação da educação inclusiva. A gente precisa, sim, da parceria família, escola e saúde. Agora, o trabalho da saúde precisa ser feito no ambiente da saúde, né? O trabalho da escola é um trabalho pedagógico e a família fazendo aí essa intervenção nesses dois polos. Se a gente pensa em apartar, em segregar, em deixar de lado, a gente vai deixar de fazer educação inclusiva. A gente vai ter dentro de um espaço, né, da escola regular, da escola comum, um espaço que segrega. Vão estar ocupando ali o mesmo ambiente, porém apartados das atividades e da convivência. E a gente precisa pensar também que a educação inclusiva, ela se constrói por meio da disposição, da abertura para viver a experiência, né? E a experiência que, lançando mão de um pensador, de um filósofo, La Roça, ele diz que o que é experiência? É aquilo que nos toca, que nos afeta, e não aquilo que toca, que afeta, que passa. Então eu tenho que estar ali junto, disposto a conviver e aprender fazendo. Então, se isso não acontece, se eu coloco na escola terapeutas que são da área da saúde, né? A saúde, ela contribui para que haja educação inclusiva? Sim, é um conjunto de situações, de condições que garantem isso, mas não no espaço da escola. Então, esse professor e toda a comunidade escolar tem que estar ali disponível, aberto. Conhecimentos específicos são importantes? Muito. Formação? Importante? Muito. Mas a gente precisa também formar pessoas que vão lidar com pessoas. A gente precisa de cutucar, né? E de acender na gente a nossa humanidade. Deixa eu te interromper um minutinho, Ana. Ana Paula, quero trazer a Ana Paula porque ela só vai poder ficar com a gente mais um pouquinho ali até o nosso intervalo. Eu queria saber como é que o Ministério está acompanhando o tramitar desse projeto de lei e em que medidas, né, pode-se haver ações do Executivo para proteger qualquer alteração que possa prejudicar a continuidade do ensino das crianças com deficiência. Nós emitimos, sim, uma nota técnica nos posicionando a respeito dessa tramitação em torno do PL 3035, há cerca de 15 ou 16 substitutivos a ele. Então, há um processo aí legislativo que primeiramente, nós remetemos a discussão a partir sobre o viés do olhar da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e da necessidade de um amplo debate, né, se vai alterar, né, algum direito das pessoas com deficiência. Isso tem que ser discutido amplamente com a sociedade, muitas vezes há um protagonismo, né, do poder parlamentar
mas que as leis não são autoexecutórias, né? Então, a gente já tem comandos legislativos bastante potentes, como a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nos coloca a educação inclusiva como a referência, né? Então, nenhuma forma de segregação. A própria LBI também fortalece essa perspectiva, mas a gente tem uma ausência aí de regulamentação do profissional de apoio escolar, né? Então, essa falta de regulamentação acaba, muitas vezes, remetendo aí no cotidiano escolar a várias vulnerabilizações em torno da falta de capacidade uma limitação institucional em relação ao cumprimento, ao atendimento das demandas e suportes, né, ou demandas por metodologias e apoio e pessoal qualificado para a atuação na educação inclusiva. Então, o que a gente viu no último governo foi não haver recursos, né? Os últimos 2 anos não haviam recursos do MEC para os últimos 2 anos do governo passado, não haviam recursos do MEC para a educação inclusiva. O MEC retoma esses recursos, mas ainda, como a gente bem sabe, ainda precisamos regulamentar esse profissional de apoio escolar, né? Qualificando aí debate sobre a importância realmente da Ana, que me antecedeu falando, do compromisso da inclusão como um compromisso de toda a sociedade, né? Um reconhecimento dessas demandas aí específicas, de que alguns grupos de pessoas com deficiência ainda estão mais expostos à violência, né? Então a gente precisa ainda alterar esse cenário da escola regular, né? Alterar de várias formas, né? Então tem aí medidas que são necessárias, né? E uma delas é a regulamentação desse profissional de apoio escolar. Não se justifica a gente querer segregar uma criança com deficiência porque ela tem alguma demanda específica dos seus cuidados, ou requer alguém que acompanhe no banheiro, ou que requer, né? São suportes diferenciados para sujeitos diferenciados, né? Então, há essa necessidade de, entre aspas, né, customização, né, de reconhecimento das adaptações ou dos recursos de acessibilidade, dialogando com o próprio sujeito de direitos, que é esse estudante com deficiência, dialogando com a sua família. E o que eu acho que também impacta muito, né, há muito bullying, há muita violência também, por conta da gente ainda não ter um entendimento de o quanto a educação inclusiva ela beneficia a toda a sociedade, a toda a comunidade escolar, né? Então, a condição de deficiência ela pode vir a qualquer pessoa em qualquer momento, né? Então, as pessoas sem deficiência, pais de alunos sem deficiência também precisam entender o porquê é tão importante a inclusão das crianças, dos estudantes com deficiência nos espaços educacionais, né, em todos os espaços, em todas as políticas públicas, né? Então, há necessidade sim de uma atuação no campo da difusão de conhecimento anticapacitista, né? E esse letramento anticapacitista pode ser feito de várias formas, né? Um deles é difundindo, fazendo matérias como essa, que aprofundam a temática para além, né, dos chavões, além do ver o problema e tentar uma solução imediatista, né? Para problemas complexos em políticas públicas, requer um debate interseccional, um debate intersetorial para efetivação desses direitos, né? Sim, com certeza. Então, às vezes, um pai, uma mãe, ele busca a segurança do seu filho. Se ele vê que seu filho está em uma situação de instabilidade, por exemplo, se ele não tem a segurança de que haverá algum profissional para apoiar o seu filho quando, por exemplo, ele se engasga, né, numa situação de alimentação, a gente precisa ter profissionais que também dê esse suporte, né? Sim. Então, é isso. Quando a educação não pode ser da responsabilidade só de um indivíduo, só da sociedade, né? A educação e a inclusão é uma responsabilidade da sociedade. Bom, a Ana Paula, infelizmente, não vai poder continuar com a gente até o final do programa, mas agradeço a sua passagem aqui na nossa conversa, Ana Paula. Muito obrigada, e numa próxima oportunidade a gente volta a te procurar para a gente poder conversar sobre isso. Queria passar para a Laís. Laís, queria te deixar à vontade para comentar tudo que foi colocado, né? E a importância de realmente olhar para isso com carinho, né? Porque é uma alteração que parece
Na verdade, não parece uma besteira, né? Todo mundo percebe que ela é uma alteração importante, né? Acho que eu vou sugerir que, em vez de a gente usar o carinho, a gente use o respeito. Sim, né? Com certeza. E aí eu queria, assim, obrigada, assim, eu queria retomar um pouquinho da fala de vocês três, se eu não me engano, quando você abriu o programa, você falou assim, principalmente pessoas com deficiência venham nos ouvir, e eu ando achando que principalmente pessoas sem deficiência façam o papel de nos ouvir, como eu sou uma pessoa sem deficiência. A Ana Prado, na fala dela, ela falou da importância de não se concentrar no mediador a responsabilidade pela inclusão. Gente, porque isso já diz tudo, porque que temos leis tão robustas e escolas tão excludentes. E a Ana Paula Feminella, ela na fala dela também fala dessa necessidade de um enfrentamento que é cultural. E que enfrentamento cultural é esse? Afinal de contas, a educação é um direito universal, universal para quem? Né? Porque, assim, historicamente, pessoas com deficiência são destituídas no nosso imaginário social e por ações nossas de pessoas sem deficiência, como pessoas não humanas, menos humanas, são subalternizadas. E isso tem várias reproduções também no chão da escola. Então, assim, quando a gente conversa de um projeto, primeiro, assim, a quem interessa desenhar, né, propor um projeto de lei para alterar um arcabouço que é robusto e que ninguém está interessado em ajudar a fiscalizar, a implementar, em garantir a sua efetividade. No dia a dia, na escola, a questão da inclusão de alunos, alunas e alunos com deficiência continua sendo tratado como se fosse assim, como se fosse um privilégio. Isso acontece no setor público, isso acontece no setor privado. Então, assim, nunca se pensa no direito daquela criança. Não, mas você está pedindo um privilégio para você. As outras famílias não recebem isso, sim. Essa criança precisa disso, aquelas não. Né, que crianças vão ser atendidas? E aí eu quero assim, falar uma coisa, que enquanto tramitam projetos de leis, e voltando assim na história recente do nosso país, assim, o que aconteceu quando saiu aquele decreto que a gente chamava o decreto da exclusão escolar? O que aconteceu é que imediatamente as escolas que tinham condições de ameaçar e de convidar as familiares de crianças com deficiência a abandonarem, a saírem daquele espaço, elas assim fizeram, gente. O que está acontecendo agora? O que aconteceu, por exemplo, com a rede particular de ensino? Quase faliu durante a pandemia, porque também falta muito consciência social, né? Você não pode levar seu filho na escola, mas você tem que sustentar aquela instituição. Quase faliu. E aí, assim, curiosamente, vários alunos e alunas com deficiência foram aceitos. Então, você viu um aumento, porque assim, é crime negar a matrícula é negada o tempo todo. E quando você denuncia, você também não consegue efetividade via justiça. Né, gente? Que muito. Desgaste. E só para finalizar, assim, falando desse PL, dessa interferência de um terapeuta, de alguém da saúde, você está falando de privilégio, assim, quem acessa diagnóstico, que diagnóstico? E você começa a reproduzir nas escolas as falas assim, porque a escola se livra da questão de que a mediação escolar e tudo o que é necessário para aquela criança potencializar seu aprendizado é de responsabilidade da escola. E quem tem que pagar isso é a comunidade, é a sociedade que está inserido. Mas isso é privatizado, assim como a deficiência. Então, o que acontece agora em várias escolas é assim, olha, ou você vai trazer um terapeuta, um auxiliar terapêutico, bom, ou não vai dar para você ficar aqui. E isso está acontecendo na nossa cidade, isso está acontecendo em outras cidades. Né? Exatamente. Eu preciso interromper vocês, me perdoem, a Ana, inclusive, quer fazer um comentário, mas a gente já ultrapassou bastante o tempo aqui do nosso primeiro bloco, a gente já vai voltar e eu volto com você, tá, Ana? No próximo bloco, a nossa reportagem vai ao Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ver como a escola trabalha pela inclusão de alunos com deficiência. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre educação inclusiva e o PL 3035. Comigo no estúdio para essa conversa, Laís Silveira Costa, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e conselheira do Movimento Down. E Ana Prado, integrante da Diretoria de Educação Especial Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Niterói e assessora da Secretaria de Saúde da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB.
E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Eu vou trazer aqui a participação que a Ana me pediu no finalzinho do bloco. Ana, você queria fazer um comentário, né, antes da matéria. Eu quero complementar dizendo que a gente tem que ter em mente que a escola é o lugar de aprendizagens para todas e quaisquer pessoas. E a gente só consegue efetivar isso por meio de interações, de experiências, de relações que são mediadas pelo professor. E esse professor, quando a gente sai da faculdade, a nossa formação inicial, a gente tem a ilusão de que vai sair de lá com o manual debaixo do braço, né? Como ensinar uma criança com síndrome de Down, né? Como alfabetizar uma criança surda. Enfim, isso não existe. Né? A universidade ela vai nos dar acesso a informações metodológicas, técnicas, científicas. Isso, a prática, o dia a dia, a gente consegue, alcança fazendo, experienciando, convivendo, né, vivendo, Ana? Convivendo. E não é levando para dentro da escola terapeutas, profissionais da saúde, que a gente vai, eu vou usar o termo aqui, que eu acho que as pessoas que se incomodam com a presença de pessoas com deficiência, não na escola, em qualquer contexto social, pensam, não vai minimizar, né, o direito à inclusão. Então, o direito à educação inclusiva é responsabilidade de todos, é uma questão de justiça social. Eu sou uma pessoa cega e eu sou doutoranda da UF, e para eu chegar onde eu cheguei, só eu sei os degraus e os percalços que eu enfrentei e continuo enfrentando, porque eu só quero apenas um lugar ao sol. Que fala importante. Obrigada, Ana, por compartilhar isso com a gente. Eu acho que, para mim, que não convivo com nenhum tipo de deficiência, é tão importante ouvi-la, né? E me sensibilizar. Queria te ouvir, Laís. Narrar, na realidade, uma experiência pessoal. Eu coordeno projetos de pesquisa sobre a temática da saúde da pessoa com deficiência. Eu entrevisto, então, levanto dados primários com pessoas com deficiência. Bom, no nosso questionário, a gente acabou reprovando a pesquisa para entrevistar pessoas com deficiência intelectual, porque as pessoas entendiam o que eu estava perguntando, as palavras, mas a resposta não era condizente. E eu sou mãe de 2 crianças, uma delas com 9 anos de idade, com deficiência intelectual, e eu cheguei em casa e comecei a brincar com aquele questionário com a minha filha. Então, assim, eu tinha feito prova de conceito daquilo com pessoas em torno de 40 anos de idade e em casa brinquei com a minha filha de 9 anos falando sobre aquele contexto. Algumas questões, a minha filha teve um entendimento melhor do que essas pessoas com quem eu tinha feito a prova de conceito, que são pessoas que trabalham, que são pessoas que são militantes, etc, etc. E assim, para mim só há uma hipótese para explicar isso. A minha filha nasceu numa sociedade menos excludente do que ela era 40 anos atrás. Então, assim, é o convívio. A Ana falou da mediação pelo professor e deve estar falando dos outros mediadores na escola também. Tudo é mediação. A gente não aprende no quadro negro, na lousa branca ou no computador. A gente aprende no convívio humano. Então, assim, a educação inclusiva, quanto mais anteparos você colocar entre a criança e os seus pares, que são as outras crianças, menos você atua no sentido de permitir que as crianças se desenvolvam. Eu quero também, celebrar, acho que tem uma coisa para a gente celebrar, porque 2 dias atrás foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei da linguagem simples. Estamos falando hoje, hoje é dia 7 de novembro. Dia 5, sim. Vai ainda para o Senado. A gente precisa desse apoio por parte de toda a sociedade. Esse é um guia produzido também em parceria com a Fiocruz, coordenado pela Patrícia Almeida. E lembrando que a gente vive num país onde a educação pública é extremamente precarizada por falta de recursos de naturezas diversas. Então, assim, a linguagem simples, ela permite que o que a gente produz e comunique possa ser apropriada por todas as pessoas. É uma tecnologia que foi desenvolvida originalmente pensando em pessoas com deficiência. Mas olha como o convívio em sociedade é importante. Beneficia toda a população. Beneficia todo mundo. E a minha diretora está aqui me falando no ponto, aqui no meu ouvido, assim, nossa, como tudo que a Laís está trazendo tem a ver com a reportagem que a gente vai exibir agora. O que significa incluir?
Para Violeta, aluna do Colégio Pedro II, é a possibilidade de não ficar para trás enquanto se desenvolve. Quem é que estava procurando? O vagabundo. É, o cavalo. E aí? Será que ele achou o ovo? Não. As pessoas com deficiência são uma parte da sociedade. E essa parte da sociedade tem que estar incluída na sociedade e na comunidade o tempo inteiro. E a importância é fazer com que as pessoas convivam com as pessoas com deficiência e aquilo... a gente não precisa falar de inclusão. A inclusão seja alguma coisa que faz parte do contexto. A Joana descobriu que estava gestando uma menina com síndrome de Down logo no início da gravidez. Desde então, a pauta da educação inclusiva já era uma preocupação. Isso sempre foi uma questão para mim, para eu entender, e para entender o universo, a gente tem que mergulhar na comunidade das pessoas com deficiência. E aí eu comecei a buscar pais de pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência, políticos com deficiência, para a gente entender essas pautas que são da diversidade, mas que fazem parte da sociedade. A Violeta tem 8 anos e estuda no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela tem a rotina dela comum, né, a todos os alunos, mas ela vai para o núcleo de atendimento das pessoas com necessidades específicas, que é um NAPNE, para que ela desenvolva a parte pedagógica, né? E quem acompanha o desenvolvimento da Violeta na escola é a Juliana Peçanha. Ela chegou aqui falando muito pouco, né, apontando as coisas, e aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho dela se comunicar. Como que o cachorro faz? E aí, ó? E o gato? Como que o gato faz? Miau. E o porco? Como que o porco faz? Você tá muito esperta. Como que o cavalo faz? Pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Mas isso tudo, esse trabalho todo que a gente vem fazendo ela, é baseado num plano de educação individualizado. Coisa que ela não fazia, que hoje ela já faz, segurar uma caneta, entendeu? Fazer uma atividade no papel, ela se recusava e hoje a gente vê ela fazendo. A questão da contagem, ela também não fazia e hoje a gente vem vendo avanços. A questão da massinha que eu coloquei na mão dela e ela contar os dedos, isso já é um avanço para ela, que muitas coisas ela não fazia, entendeu? Hoje a gente percebe a questão da autonomia de calçar um sapato, de descer uma escada, de correr essa escola aí atrás dos colegas, os vínculos que ela vem cada dia mais fortalecendo entre os amigos. Isso são todos avanços que a gente só comemora. A Juliana, apesar de comemorar as conquistas, também destaca que esse é um trabalho de muitos desafios. O desafio é que, assim, são muitas crianças e, assim, sem falar em números, falta profissional. A gente não tem profissional suficiente para a demanda que hoje é muito grande. Eu falei para a Cláudia, quando eu cheguei aqui, que eu me encontrei. Porque isso aqui não é só trabalho. Se você não gostar disso, você não vai ficar aqui. Muitas vezes tem falta de material e, como muitos professores dentro da sala de aula, a gente vai comprar, entendeu? Porque a gente quer ver as crianças avançarem, a gente quer ver a inclusão acontecer. Para a coordenadora do NAPNE, fora a falta de recursos, uma outra questão é o investimento em capacitação profissional, já que não são todos os lugares em que esses profissionais são encontrados. É um quantitativo pequeno ainda de professores. A gente se comunica muito com os outros NAPNEs, né, no Brasil, e o Pedro II ainda está na frente porque a gente já teve o primeiro concurso para professor de atendimento educacional especializado. A gente já teve 2 concursos. E muitos NAPNEs no Brasil ainda não têm professores de atendimento educacional especializado e está nesse processo inicial. Para a Joana, além da importância do investimento do Estado em recursos e do cumprimento das leis que já foram aprovadas, ela também chama atenção para a necessidade da apropriação da família sobre a temática da diversidade. Os pais têm que se envolver com a escola.
é um canal, né? Esse canal tem que estar aberto pela escola. Tanto a estadual, municipal, federal ou a particular. O pai tem que ser ouvido, a escola tem que ter esse canal, a escola tem que chamar o pai, o responsável. Existe uma responsabilidade de todos, não é só da escola. A importância da inclusão é fazer com que tanto a sociedade, tanto as outras crianças que não têm nenhuma deficiência convivam, normalizem a convivência de pessoas com deficiência. E aí a gente vai ter uma sociedade realmente mais igualitária e mais justa. Nossa, a gente ficou aqui conversando sem parar ao longo da transmissão da matéria. Ana trouxe alguns comentários e eu vou voltar com você já, Ana, pensando assim numa fala ali da Joana, né? Que a gente viva numa sociedade que não seja necessário incluir, que simplesmente as diferenças convivam, porque somos todos diferentes, né? Ana. Bom, a gente vive numa sociedade diversa, com corpos plurais, né? Cada um com seu jeito de ser, de estar, de existir, como eu falei anteriormente. Pensando nisso, eu retomo uma fala anterior, que a inclusão, ela é responsabilidade de toda a escola. Né? Não é só do professor mediador, não é só da família, não é só do AE. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente precisa conjugar teoria e prática. Né? E a prática a gente vai aprender praticando, fazendo, mas convivendo. A Joana é porque a gente, na verdade, não tem a descrição, né, a audiodescrição, mas a Joana, ela aparece na matéria interagindo bastante com as outras crianças, né? Ela está num convívio comum. A Violeta, perdão. A Violeta, ela está interagindo e isso fica muito claro, assim, né? Do quanto que ela está ali com amiguinhas e quantas crianças estão trazendo ela para dentro do contexto escolar também, né? Sim. Essa convivência é super importante. Ana. Sim, é isso. Eu queria trazer isso, que a gente não pode deixar essa responsabilidade apenas na mão do professor e da família, né? As estratégias para se garantir a inclusão são muitas. Metodológicas, recursos didáticos, estratégicos. Não dá para concentrar isso só na mão do professor, né? De um professor. E uma outra questão quando a gente fala de educação inclusiva, ela tem direito a se desenvolver e aprender. É muito comum a gente estar na escola e ouvir assim, uma criança de 8 anos, né, que está numa fase de aquisição de leitura e de escrita, e você ouve assim, os coleguinhas são tão carinhosos com ela interage com todo mundo, mas peraí, eu quero saber do pedagógico, como é que está o pedagógico? Né? Então, claro que a gente tem que oferecer atividades respeitando o ritmo da criança, garantindo a ela o atendimento às suas necessidades, mas a gente tem que ir muito além das interações e das brincadeiras, né? A gente tem que ir muito além. Aquele corpo, todo o corpo é potente. E a gente precisa acreditar naquele corpo. Se a gente não acredita, a gente não investe. A gente só investe em quem e naquilo que a gente acredita. A Ana traz umas falas assim que a gente precisa de um momento de silêncio para realmente absorver com carinho e respeito, sabe? Porque realmente a gente precisa refletir sobre isso tudo, até vai beneficiar toda a sociedade, porque cada um tem seu tempo, né, Laís? Essa pressão para que seja todo mundo igual, ela no final faz pessoas iguais de mentira, porque não está todo mundo no mesmo momento do aprendizado, né? Não tá e não existe esse aluno médio, assim, esse modelo de educação massificado, ele é ruim para todas as crianças, né? É uma coisa impressionante, só que ele é impeditivo para algumas delas, né? Então, assim, e aí falando um pouco dessa responsabilidade de toda a escola, é um pouco isso, você dá um jeito de segregar a pessoa, a criança com deficiência, mesmo quando ela consegue finalmente ocupar um espaço que ela tem direito, né? Então, assim, não só a questão do conteúdo pedagógico que a Ana colocou, mas também olhar como se dá essa interação social. Então, por exemplo, assim, quando eu vou buscar
minhas filhas na escola e minha filha que tem deficiência intelectual, alguém está brincando, ela é o bebezinho, ela é o bonequinho, eu questiono. A gente não precisa reforçar, isso é esporádico, elas alternam entre si, porque a gente não precisa reforçar esses estereótipos de infantilização, de incapacidade, de alguém que precisa de apoio. Todo mundo precisa de ajuda, todas nós. Mas se você situa aquela pessoa como uma pessoa incapaz que precisa, não dá. Agora, falando assim dessa responsabilidade, a gente está com uma dívida na sociedade mesmo, assim, familiares que têm crianças sem deficiência. Desculpa, essa é uma pauta humanitária, entendeu? Tem que se apropriar, tem que chegar perto da família que tem ali na escola uma criança com deficiência e perguntar como é a inclusão, precisa de apoio nesse processo. Gente, os indicadores sociais e a violação tão perene dos direitos humanos da pessoa com deficiência não estão aí à toa, né? É um processo resultado que a gente convive luta, né, com ele. Não, e assim, e continua muito ruim. Sim. E continua muito ruim. A gente não produz conteúdos pensando nas pessoas, né? Assim, as pessoas mais vulneráveis à violência sexual. O que a gente aqui na Fundação Oswaldo Cruz produz de conteúdo para a educação sexual de pessoas com deficiência? Aliás, nem se fala, né? Nem se fala. Essa semana, inclusive, teve o lançamento de um filme, né? Como é que é o nome? A Sexibilidade. A Sexibilidade, fantástico. A gente cobriu lá. Aqui. Agora, Laís, a Joana é uma amiga muito querida minha de vida toda e lembro desse momento dela gestando Violeta e começando a buscar informações. Esse processo é super importante, né? Observar essa causa que vai passar a te mover, porque é a partir dessa causa, dessa busca por conhecimento que você vai se educar para poder receber aquela criança, né? E esse processo acaba crescendo de forma social também para quem está no entorno, né? Cresce um pouco, sim. Assim, o que eu acho que também importa dizer, a Joana, assim como eu, recebeu um diagnóstico no começo da gestação que sua bebê ia ter síndrome de Down. Quando você recebe esse diagnóstico, você olha para o lado e tenta buscar informação e a informação não está posta para você, mesmo aquilo que o conhecimento avançou. Então, gente, o capacitismo, né, que é essa discriminação em função da deficiência, ele faz isso também. O capacitismo é em função da deficiência, mas também muito em função do capitalismo e da produtividade, né, de você delimitar a partir daqui você não é mais capaz, não serve pra gente, né? Você acaba excluindo as pessoas do que a Ana trouxe, né, da importância do investimento. Né? Quando avança o modo de produção capitalista, por exemplo, né, as pessoas negras foram atribuídas uma função de cuidado, subalternizada, etc. As pessoas com deficiência não foram a ela atribuídas funções. Como se ela... E aí tem esse entendimento super equivocado de que pessoas com deficiência não têm capacidade de produção. Então, elas são descapacitadas, como a gente fala. Né? O que invisibilizada. E aí, né? assim, que aí eu preciso assim, falar sobre isso. Você tem, a gente consegue com tanta tranquilidade né, recriminar e ser contrário, entender a gravidade de práticas eugênicas, mas você tem países no mundo onde não nascem mais crianças com síndrome de Down, porque o Estado e a sociedade entendem que é uma vida cara. Vários países. Ana, eu queria te ouvir, a gente está já finalizando o programa e eu acho que pensando né, na não aprovação, que me parece que é a maior reivindicação para esse PL, ou o que se faz para que a gente possa progredir enquanto sociedade, né? Porque é para muito além da história individualizada das famílias ou mesmo do indivíduo, né? A gente percebe que todas essas situações desafiadoras, situações limite, são derivadas de uma sociedade que exclui, de uma sociedade estruturalmente capacitista. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar é criar oportunidades, espaços como esse aqui, para que a gente possa refletir e discutir. Porque ainda precisamos falar sobre educação inclusiva, né, em pleno século XXI, né, quando isso foi instituído lá atrás, no século passado, que está bem distante da gente. Né? E qual é o caminho? É combater com todas as nossas forças, com toda a nossa potência, o capacitismo. E como fazer isso? Né? Conscientizando as pessoas de que as pessoas com deficiência têm o direito de viver, de participar,
de estar em qualquer contexto social. Agora, para isso, nós, pessoas com deficiência, precisamos ter os nossos direitos garantidos. E lembrando que temos modos, todos nós, distintos de acessar os nossos direitos, já que somos pessoas distintas, com corpos distintos. O que a gente precisa é de viver experiências estéticas. Eu penso que experiências estéticas, educação estética, é um dos caminhos, é uma das possibilidades da garantia de um mundo mais justo, mais solidário, mais equitativo, né? E eu ainda exercito o esperançar, né? Aqui fazendo alusão a Paulo Freire, que é a gente entender a esperança, né? Numa dimensão ativa. Não é aquele que senta e espera acontecer, é aquele que corre atrás. A minha pesquisa de doutorado, eu busco mais ou menos isso, né? Por meio de oficinas estéticas, a gente conscientizar as pessoas de que elas são capacitistas, sim, e que o mundo está como está por responsabilidade da sociedade, porque é a sociedade que projeta, que planeja e que constrói esse mundo. Primeiro passo é a consciência, né, Ana? Sim. Quero te agradecer muito você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Que bom que você está fazendo doutorado, levando para a academia tanto conhecimento, prática, vida, enfim, super importante. Laís, muito obrigada por mais uma vez compartilhar com a gente também a sua experiência, suas pesquisas. Infelizmente, o tempo do programa não contempla o tamanho dessa pauta, mas a gente vai voltar a ela com esse compromisso do Canal Saúde, de estar sempre dando espaço para que a gente tenha esse assunto debatido aqui com a gente. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te espero no próximo programa. Até lá.